todos. Bom dia. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Juntando nossa alegria às de vocês, pelo motivo de estarmos aqui em nome de Jesus, nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria? Por que essa esperança? Por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o nosso coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Nosso tema de hoje é motivações para a caridade, não é isso? Nós vamos chamar a atenção dos companheiros sobre alguns verbos. Que verbo é ação? E nós temos que aprender a identificar a força e a importância de cada verbo no objetivo que nós temos que alcançar. Nós chamamos primeiramente atenção sobre 4 verbos básicos: aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação. Para facilitar algumas ideias que serão colocadas, eu vou colocar apenas 2 cartazinhos aqui para poder acompanhar o raciocínio. Dá para ler daí, não? Normalmente, quando nós expomos, alguém expõe as ideias, na hora que ouvimos, dá para entender e compreender tudo. Mas à medida que o raciocínio vai se desenvolvendo, nós ficamos raciocinando de maneira e perdemos às vezes alguns detalhes, não é isso? Como nós estamos falando de caridade, quem já teve a oportunidade de ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a única mensagem que Emmanuel trouxe para nós é do egoísmo. E lá tem uma frase dele que diz o seguinte: o egoísmo é o grande obstáculo da caridade. Então, se nós temos, por exemplo, o egoísmo, que é um dos pontos mais cruciais que nós temos que mudar dentro de nós, e o objetivo é alcançar a caridade, porque dentro da nossa doutrina é bem clara que diz: fora da caridade não há salvação. Só que é uma viagem longa, difícil. Nós temos que nos esmerar para vencer os obstáculos. Ali nós temos, por exemplo, alguns itens que nós vamos transpondo ao longo do tempo. Se nós começamos com o egoísmo, nós vamos, por exemplo, para a cobiça, tem a avareza que nós não colocamos também por causa do espaço, não é isso? Inveja, ciúme, sacrifício, obrigação, dever e caridade. E essa dever e caridade nós também temos responsabilidade. Só para ter uma ideia, nós vamos conversar sobre isso mais tarde, não é isso? Mais tarde eu digo, ao longo do tempo discorrendo a ideia.
Todos nós temos uma opinião, uma ideia sobre caridade. Mas Kardec nos chama a atenção sobre nós temos que ter concordância doutrinária. O que é concordância doutrinária? É aquilo que realmente está dentro de uma estrutura, não é só da doutrina espírita, não. Porque nós temos uma formação de conhecimento que vem desde tempos passados e obedece uma diretriz só. Para termos uma noção sobre como começou tudo isso e o objetivo disso, quando Jesus esteve entre nós, os doutores da lei se admiravam dele conhecer tanto sem haver estudado. E ficavam extasiados com isso. E Jesus só deu uma explicação muito simples de um versículo apenas, quando ele diz: a minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Ou seja, ele está dizendo que a doutrina é desde o início da criação, que se Deus é imutável, tudo é desde o início de tudo. Então nós é que agora vamos tomando conhecimento das coisas, não é isso? E sobre caridade, nós temos às vezes algumas ideias que nós fazemos o bem e achamos que é caridade. Jesus chama a nossa atenção no Evangelho, e nós reportamos a isso, porque o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Garimpeiros do Além, ele diz para nós o seguinte, é uma frase que ele coloca nesse livro que diz: estudando o seu Evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Sobre o problema de fazer a bondade e o bem, às vezes nós damos preferência para aqueles que são mais afins conosco. E Jesus diz: se você ama somente quem te ama, que recompensa quereis? Até os pagãos fazem assim. Aquele que ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim, ou seja, de trabalhar para mim. Quer dizer, não é ser digno dele, é trabalhar para ele. Dentro disso, nós vamos primeiramente buscar a ideia de caridade através de alguns mentores que nós temos, que no caso é o Emmanuel e o próprio Paulo de Tarso, que nos fala a respeito, não é isso? No livro Consolador, na questão 255, perguntar a Emmanuel o seguinte: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E ele responde: todo serviço de caridade desinteressada é um esforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos e o da iluminação interior do homem é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência, o valor interior, nosso, interno. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vista ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que faz do Espiritismo do Evangelho um poço de consolação para todos os infortunados, mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Quando ele coloca isso, onde é que nós vamos buscar a concordância? Há 2 milênios atrás, esteve entre nós um grande servidor chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, o Emmanuel escreveu um livro sobre ele chamado Paulo e Estevão. Muitos de nós já lemos esse livro, não é isso? Saulo de Tarso foi um grande perseguidor de Jesus. Só que quando ele realmente foi convocado pelo mestre a voltar a servi-lo, mudar de rumo, e ele aceitou de imediato, ele levou 6 anos para iniciar a tarefa. Primeiro, ele passou 3 anos no Asdidã, depois ele passou 3 anos em Tato, que ele estava criando tumulto com todo mundo, querendo forçar o Evangelho, e não existe imposição na obra divina, tem que ser a aceitação espontânea de tudo, qualquer coisa que seja. E aí ele ficou nesses 6 anos, depois Barnabé vai convocá-lo para o trabalho. E ele, depois de estudar muito, nesses 6 anos, ele não fez outra coisa, não sei estudar o Evangelho. Ele tinha uma cópia do Evangelho de Jesus, do de Mateus. Estudando, meditando sozinho, sem ter com quem conversar, que isso é mais difícil. Quando nós trocamos ideia com pessoas, é melhor a compreensão. Mas ele não tinha com quem conversar nesse período, a não ser no Asdidã com Áquila e Prisca, e depois, mais tarde, com a Igreja do Caminho, mas pouco tempo. Quando ele é convocado por Barnabé a pedido de Simão Pedro, ele começa o trabalho de viajar com Barnabé. E ele, conversando com Barnabé, ele diz: Barnabé,
eu vejo que o Evangelho de Jesus está sendo esquecido. É tanta caridade, carência que as pessoas têm de necessidades materiais, que os discípulos de Jesus não fazem mais outra coisa a não ser socorrê-los. Eu não sou autorizado, não tenho autoridade de dizer, para iniciar movimento nenhum, até pelo meu passado, eu ainda não justifiquei nada que valesse alguma coisa. Mas se você quiser começar alguma coisa, conte comigo, estou do teu lado. E aí ele diz o motivo do raciocínio dele. Ele diz o seguinte: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço, o doente sentiria na enfermidade mais longa o escoador das suas imperfeições, ninguém seria mendigo, porque todos seriam amados como porque todos seriam luz cristã para o auxílio mútuo, e por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigidas benitas de Pai amoroso a filhos inquietos. Às vezes, Bernabé, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. E isso ele falou como Saulo de Tarso. Como Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, e lembrando o seguinte: sempre que nós relembramos as ocorrências, que nós temos que estar associado com os fatos que ocorrem. Nós pegamos a coisa pronta e esquecemos como é que ela foi feita. Quando Paulo escreveu as cartas, ele escreveu porque ele estava tentando divulgar o Evangelho de Jesus, e era uma controvérsia muito grande. Quando ele chegava a aplicar, as pessoas não discutiam. Ele ia embora, cada um tinha a sua opinião. E ele chegava distante, naquele tempo era difícil a caminhada, e às vezes tinha que voltar lá para tornar a explicar de novo. Ele tinha outras igrejas para visitar. E ele se preocupava como fazer para atender aqueles realmente dissidentes e ainda continuar na divulgação. Ele então, uma noite de madrugada, ele entra numa sala às escuras sozinho para meditar, para orar. E quando ele começou a orar, pedindo a Jesus que o sustentasse, orientasse qual o caminho que ele deveria tomar, ele sente que uma luz começa a se formar em todo o tempo. Ele sentiu que o mestre estava respondendo ao seu pedido. E ele ouviu nitidamente dentro dele a seguinte informação: não temas, continue pregando a verdade, que eu estarei contigo. Escreva aos irmãos, e aqui, se for voltar, saberão que nas tuas escritas estará o meu desejo, a minha vontade. E a partir de agora, Estevão estará do teu lado. Então, as cartas de Paulo foram autorizadas por Jesus e colocou ao lado dele Estevão para orientá-lo nas correspondências. Nós, às vezes, não damos importância a isso. E ele, então, quando ele escrevia as cartas, ele sabendo disso, ele reunia sempre 3, 4, 5 companheiros para participar daquele trabalho para escrever. E na carta aos Coríntios ele fala sobre a caridade. Ele diz: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se resubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Claro que a definição completa está nos livros, é só lá procurar. Nós não temos tempo para colocar tudo, só estamos dizendo, nós temos a referência para buscarmos a nossa diretriz, a nossa orientação. Dentro desse aspecto, o que acontece? Quando nós estamos querendo fazer a caridade, o benefício a alguém, nós devemos procurar saber: será que eu já estou enquadrado nesses termos aqui? Claro está que nós vamos levar muitos séculos ainda até direcionar o nosso rumo. Nós estamos tentando, mas muitas das vezes nós, achando que nós, atendendo à vontade da pessoa, nós estamos realmente fazendo caridade, mas na verdade nós temos que atender às necessidades da pessoa, que nem sempre é aquilo que ele pede. Lá em cima, ao mergulharmos, nós aceitamos um compromisso a cumprir aqui embaixo. Aqui nós mudamos o nosso rumo. Nós colocamos ali para a reflexão nossa de quem nós estamos falando. Vou até aproveitar ali, quando vocês estão vendo o seguinte: estão vendo aquela figura de uma cabeça?
Está vendo aquela centelha de luz? Aquele somos nós, sou eu. Somos cada um de nós aqui. Questão 88 do Livro dos Espíritos. O Espírito tem forma limitada, determinada e constante. E os Espíritos, para vós não, para nós sim. Ele é, se o quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, qual é a diferença entre chama, clarão e centelha etérea? É o nível de elevação desse ser. Nós aproveitamos, inclusive, quando nossos irmãos da mocidade estavam cantando aqui, eles apresentaram a música que daria para nós fazermos a relação conosco. Diamante e poeira. Por que essa relação? Poeira é uma partícula minúscula, pequena, invisível. Emmanuel diz para nós que o primeiro corpo no reino animal que nós ocupamos é uma ameba, é uma poeira. E o diamante reflete a luz. E nós refletimos a luz do Criador. Devemos refletir a luz do Criador. Esse é o objetivo, dito por Jesus. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para ver as vossas obras e glorificar ao Pai que está nos céus. Jesus falava para a centelha, não para o homem perecível. É a centelha que é imortal. Então essa centelha, só para entendermos, eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão nos ouvindo, como temos irmãos encarnados que não têm um corpo. Então vamos só refletir o que nós somos da essência. E nós estamos falando de conta didática, bem compreensível. Na questão 378 do Consolador, o Emmanuel é questionado sobre o seguinte: por que razão trazer irmãos desencarnados em reuniões públicas, vocês poderiam ver os seus amigos espirituais? E o irmão responde: existe espírito que desencarnam cristalizado nas suas ideias fixas, não conseguem ver nem ouvir os seus amigos espirituais. São trazidos por esses mesmos amigos às reuniões públicas e orientados os ensinamentos para que possam esclarecê-los. A nossa doutrina é uma ciência e nós identificamos ela comparando as informações. Por isso nós falamos, compreendemos por comparação. Quem já leu o Nosso Lar vai lembrar que André Luiz ficou 8 anos perambulando, com a assistência da mãe de Clarence. Não via nem ouvia Clarence. Então alguns irmãos chegam aqui que nunca frequentaram o centro espírita. Então para eles a didática tem que ser bem mais clara, porque isso também tem que entender. O importante é a compreensão. Por que nós falamos compreensão? Aprender, compreender, aceitar e fazer. Muitas vezes para aprender por repetição. Nós podemos até discorrer sobre o aprendizado por repetição, mas só rapidamente. Quem tem criança em casa, uma criança de 2 anos começa a falar quase tudo, não é isso? Começa a querer falar. 1 ano e meio, 2 anos já começa a falar. E as primeiras palavras que eles começam a falar é mamãe ou papai. Sabe por quê? Tem lá uma pessoinha lá dentro. Fala aí, filho, quem sou eu? Mamãe, diz aí mamãe. Fica repetindo isso meses e meses. Até que um dia eles falam: mamãe, quem sou eu? Mamãe, pronto. Aí a mulher chega a chorar: você teve 9 meses na minha barriga, você não vai entender nada disso. Vem como é a nossa infantilidade. Não, você ficou na barriga da mamãe 9 meses. Mamãe te adora. Ele só está repetindo o que ele gravou há muito tempo. A mãe marca um encontro na família, aí chega lá: dá para você segurar uma menina aqui para mim, ele aqui, claro, vamos trazer aquela coisa toda. Ela vai até lá dentro e volta e chega: quem sou eu? Ela mesma: mamãe, pronto. Aí foi tudo: titio, titia, vovó. Não vai aprender assim, é por repetição. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Simão Pedro perguntou a ele: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que errou contra mim? 7 vezes? Não, Simão, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, repete até aprender. Se nós quisermos corrigir alguma coisa, vamos trabalhar na repetição da correção o tempo for necessário até vencer. Nós desistimos no meio do caminho. Então a motivação é isso, querer chegar no final. Nós temos que encontrar um objetivo. Só tem motivação quem tem objetivo. E para ter objetivo e alcançar rapidamente, muito cuidado. Nós temos que ter cuidado com as palavras. Tem pessoas que têm rotina quando deveria ter roteiro. Qual é a diferença? Rotina, você pode andar e você não sabe onde você quer chegar. O objetivo não, você pode repetir a mesma coisa. Roteiro você repete a mesma coisa, mas você sabe onde você quer chegar, se está mais próximo ou não. E se corrige à medida que você está distanciando. Esse é o objetivo que nós escolhemos, o que nós temos que fazer, é isso? Então, dentro dessa linha de conduta que às vezes nós fazemos, ou procuramos falar, vamos falar sobre motivação. É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Motivação que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o possível para conquistar o que almejam.
Mas nós percebemos, a gente começa um objetivo, passar para outro, nós não temos uma ideia fixa naquilo que nós queremos. Temos que ter um tema central dentro de nós. Jesus colocou para nós que diz: buscai primeiramente seu reino e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nós falamos, por exemplo, sobre os verbos que nós devemos praticar. Nós vamos falar dos verbos primeiro, porque existem alguns que são fundamentais para o nosso dia a dia. O verbo amar, o verbo perdoar, o verbo conciliar são os mais importantes que nós teremos que fazer um dia. Mas amar é o último verbo que nós vamos conjugar. O dia que nós aprendemos a amar, não precisa fazer mais nada. Mais nada. Então nós chamamos a atenção para o verbo obedecer, que é o principal que nós temos. Como é que nós podemos identificar que é o verbo obedecer, que é o principal que nós temos? Voltando na ideia do Dr. Bezerra de Menezes, buscando o Evangelho de Jesus, nós vamos no Sermão do Monte, e Jesus diz para nós o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem quer fazer a vontade? Vai obedecer? Obedecer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, obedecer. Em Lucas retrata que Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu peço? O que é não fazer o que pede? É desobedecer, não é isso? Desobedecer é o contrário de obedecer. E para fechar a ideia com 3 exemplos, nós vamos buscar uma parábola que Jesus nos contou, que ele diz: um pai tinha 2 filhos. Disse a um deles: filho, vá ao campo, arar a terra. Disse: tá bom, pai, eu vou. Mas não foi. Disse ao outro: filho, vai ao campo pastejar o gado. Não vou não, pai, mas foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O que obedeceu? Nós às vezes prometemos muita coisa, dizemos que vamos fazer e não fazemos quase nada. E tem pessoa que não diz e faz. Quando no dia, na vida prática nossa, corre isso conosco, até em meio de família, já não, fulano fez, mas ele disse que não ia fazer assim, ele disse que não ia, mas fez. São coisas, o Evangelho é para isso, é o fundamento nosso. Nós estamos falando daquela centelha ali que nós somos, que um dia nós temos que abandonar esse corpo. E talvez até o nosso espírito um dia temos que fazer, não é isso? Então, dentro desse aspecto aí, tem uma passagem que nós queremos comentar com você, é o seguinte: no capítulo 12, que o Emmanuel fala, um espírito protetor diz o seguinte: disse-vos há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens um ódio social capaz de todos tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Agora, quando nós começamos a ler e comparar as informações, nós temos que estar atento em alguns detalhes que são colocados. A fé, Jesus diz: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte que se afaste, ele se afastará. No livro, no próprio Consolador, na 254, o Emmanuel, falando sobre a fé, ele diz o seguinte: ter fé já não basta dizer eu creio, mas sim dizer eu sei. Nós temos que saber dentro de nós a verdade daquilo para poder trabalhar sem dúvidas nenhuma, porque às vezes nós balançamos quando as coisas se tornam difíceis. E quando nós estamos estudando, nós não percebemos, por exemplo, nesse tipo de trabalho, a orientação que nós recebemos sobre esse aspecto da caridade. Nós temos aí nas ruas, Paulo citou há 2000 anos que sempre houve necessidade, e nós não vemos outra coisa aí, em torno de nós. No meio familiar, quem já leu aqui o livro Mensageiros, o Aniceto é chamado para atender um irmão que está prestes a desencarnar. Ele chega ali, vê que ele está quase desligado do corpo, e tem uma senhora do lado. E ele pergunta, a irmã está encarregada de conduzi-lo, porque ele está branco, ele pode ligar, mas tem que alguém para levar. E aí ele pergunta, olha só como é que ele pergunta, porque às vezes nós lemos, mas nós não associamos, aplicando no dia a dia nosso o que nós estamos lendo. Não, se eu não penetrar no livro e ver se aquilo, não adianta, não é só leitura, qualquer coisa, não tem aprendizado. Vou voltar ali naquele quadro. O que acontece? Nós temos uma memória, que essa memória ativa tudo. Nós temos a dificuldade de compreender como é o funcionamento nosso do acesso da memória. Dr. Bezerra Menezes, no Drama da Obsessão, diz o seguinte, que a consciência, que é a nossa memória milenar, ela é um arquivo do
perispírito. Arquivo do perispírito, não é da centelha, é do perispírito. Ou seja, a memória nós não está em nós, está no perispírito que nós usamos, porque nós somos a centelha, uma luz, um grão, um nada, uma poeira, com um poder imenso, embora sendo pequeno. O que acontece? Eu, para acessar a memória, eu tenho que ter, para ter minhas informações, eu tenho que acessar a memória. Se houver um desligamento da minha memória, eu perdi a memória. Ninguém perde, eu não tenho acesso a ela. É isso que nós temos que passar a compreender. E às vezes é eliminado esse acesso dela. Então o que ocorre? Nós temos que interiorizar em nós que quando nós passamos para a nossa centelha, nós passamos a vivenciar isso. Qual é a diferença disso? Que eu posso praticar hoje a caridade, nós falamos em impulso. A motivação é impulso. Nós temos 5 impulsos que movimentam as nossas atitudes: o instintivo, o de condicionamento, o de conveniência, o racional e de virtude. Vamos rapidamente entender cada um deles. Instintivo é aquele que eu falo e depois eu penso as consequências. É muito comum eu digo uma coisa, meu Deus do céu, escapou, não deu para segurar, porque nós temos um sensor em nós. Enquanto a palavra é formada, nós podemos censurar, mas às vezes é tão a pressão nossa que nós colocamos no ímpeto, colocamos uma informação que não deveria ser colocada naquele momento. Depois, para explicar, fica mais complicado ainda. Isso é instintivo. Não quer dizer que seja errado, depende do objetivo que eu estou fazendo. O condicionamento nós fazemos porque nós vamos educar daquela forma. Então é importante a educação, mas ela condiciona, não nos dá raciocínio, e nós temos que aprender a raciocinar. O de conveniência, nós agimos pela conveniência da vantagem que nós temos. Então, quando nós fazemos a caridade para alguém, e às vezes eu estou pensando na vantagem que eu vou ter, são 3 motivos que movimentam a nossa ação. O primeiro deles que nos dá mais impulso é o medo. Quando eu nego uma ajuda a alguém, e eu fico pensando, meu Deus, dentro da lei de causa e efeito, de ação e reação. E se eu passar por a necessidade, ninguém me estender a mão? Jesus disse: todo aquele que der um copo d'água ao meu discípulo, se meu discípulo, receberá a sua recompensa. Alguém bate palma da minha casa, da porta da minha casa. Eu olho e vejo uma pessoa de mau aspecto, não está bem vestido, é um andarilho. Moço, você poderia dar um copo d'água? E eu olho, se eu der um copo d'água, nós pensamos, não é isso? Daqui a pouco a minha porta está cheia de gente pedindo. Eu não posso dar não, eu estou ocupado agora, estou de saída. Que Jesus te abençoe, meu irmão, ele diz. Aquilo ali mexe com a gente, não é isso? Gente, e se meu mentor, meu espiritual está ali do lado, e escuta eu falar isso, neguei um copo d'água para o necessitado, e amanhã um familiar meu, eu vou passar sede e ninguém me dá um copo d'água. Moço, o que o senhor pediu mesmo? Quer dizer, eu só quis dizer que ele não entendi direito. Né? Ele diz, um copo d'água, vai lá e traz uma garrafa e o copo também, não é assim? Gente, a consciência está tranquila. Agora, por que eu fiz? Com medo do castigo. E se? Ou então, quem dá aos pobres empresta a Deus. Deus recompensa. Então eu vou dar pela recompensa. Então não eu dou um benefício que eu sei que lá vai retribuir. E como é que eu cobro? Porque nós cobramos. Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Mas nós às vezes quando fazemos o bem e as coisas começam a dar errada para nós ficamos cobrando. Depois de tudo que eu faço, estou passando por isso. Isso é cobrança. Fulano não faz nada por ninguém, está com uma vida excelente. Eu que trabalho e estou ajudando, passo por tanta dificuldade, gente, alguma coisa está errada. Será que é a minha religião? Será que é a casa que eu frequento? Então nós começamos a questionar. Isso é cobrança. Outra cobrança que nós estamos também é: como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Gente, nós temos que pedir conta a Ele. Kardec fez isso no Livro dos Espíritos. Por que Deus não cria esse Espírito perfeito? Como ousais pedir contas a Deus? Quer dizer, ele chama a atenção dele, chama a nossa também. Nós temos que sentir chamada a atenção, né? Então, quando nós começamos a fazer isso, se um parente está com um problema, com dificuldade, nós queremos atender de qualquer jeito, não é isso? Não, eu não posso ver ninguém sofrer. Em primeiro lugar, lá em cima, quem nos dirige sabe da nossa necessidade e o amor que eles têm para nós é muito superior ao que nós possamos compreender. Quando ele manda alguém com necessidade para cá, é por amor, por misericórdia. Mas nós provamos que podemos vencer aquele trabalho. Chega aqui e nós, às vezes, querer ser mais caridosos do que eles, nós queremos nos intrometer na vida da pessoa e mudamos o destino dela. Quando chegarmos lá, nós podemos correr o risco
de dizer: olha, Messias, ele estava indo bem até o dia que cruzou o teu caminho. Agora você vai voltar e vai acompanhá-lo, para poder colocá-lo de novo onde ele está, porque ele tem um débito com a lei. Ninguém sai daqui quando não pagar tudo o que deve. Jesus diz falar sobre isso no Evangelho, pouca gente se dá conta disso. Quando nós falamos aqui, quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, na sequência ele tem uma frase que é o que nós vamos refletir sobre ela. Ele diz para nós o seguinte: muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Sem dar a sequência, vamos analisar isso que Jesus colocou. Eu pergunto: quem trabalha na doutrina, que tem uma certa mediunidade, um certo recurso, quem é um médico que não sonha em profetizar, não é isso? Expulsar demônios, alguém está sendo perseguido, está sofrendo dificuldade, que tem uma companhia ali do lado. Não, nós vamos fazer corrente, nós vamos libertar você disso. A pessoa está com doença, quer fazer um milagre nele. Qual médico não sonha com isso? E Jesus fala sobre isso no Evangelho. Muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônio. Mas eu direi a eles abertamente: afastai-vos de mim, porque operaram com iniquidade. Ou seja, prepararam a tarefa lá em cima, e veio, colocou o cobrador junto de um condevedor, e tem que conciliar. Ao invés de nos orar para conciliar, nós falamos: não, se afasta mesmo dele. Não dá, olha, não dá espaço. Nós damos opiniões, não conceitos doutrinários. Nós estávamos ouvindo aqui a música de Maria de Nazaré. Tem uma frase dela que os adeptos que são ligados à mãe, essa mãe de misericórdia, essa nossa advogada, nós deveríamos repetir sempre após a Ave Maria. Quando nós fazemos aquela Ave Maria, nós deveríamos acrescentar uma frase dela nas bodas de Caná, quando ela disse aos mordomos, né? Fazei tudo o que meu filho pediu. E quando nós fizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, pois bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, que se chamou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, minha mãe, mãe de todos que aqui estão, encarnados e encarnados, rogai a Deus por nós, Senhora, pobres pecadores, hoje, agora, em todos os momentos de nossa necessidade, não é na hora da morte não. E não finalizar, dizer: e mãe, que nós não esqueçamos das vossas recomendações feitas nas bodas de Caná, quando dissestes: fazei tudo o que meu filho pediu. E o que Jesus pediu? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e calunia, não julgueis para não ser julgado, porque repara o cisco no outro irmão. Foi isso que ele pediu para nós. É acrescentar, e nós estamos interiorizando em nós esses conhecimentos. Voltando aqui, só para nós termos a ideia sobre isso, sobre esse desencarne aqui. O Aniceto pergunta àquela senhora: a irmã está incumbida em encaminhá-lo? Desejaria, ela responde: desejaria sacrificar ainda um pouco para o meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrer nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado e dedicar os valores que infelizmente desprezou. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração. Todavia não posso praticar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando em verdade é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos conta com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansado de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Nós lemos essa passagem aqui e não vemos isso, às vezes. Nós estamos interferindo no que está lá em cima. Aquele ser ali, hoje ele é pai, amanhã é filho, e às vezes amanhã não é nada nosso. Na ligação familiar. Nós temos que ser, durante o passo que dá, nós devemos observar a criança, por exemplo, quando ele corre, você tem tendências e características dele, para tentar redirecionar. Essa é a nossa tarefa. E às vezes nós queremos fazer muito mais do que ele precisa, e às vezes a correção que deveríamos fazer nós não fazemos. E aqui o André Luiz tem essa função de, através de uma história, colocar como deve ser o nosso comportamento. Quando eu olho, às vezes, quem tem às vezes afeto por uma criança, um parente, um familiar, sabe, gente, essa criança, ele faz as peraltices, mas ele é tão carinhoso, eu não sei se significa muito cuidado. O maior amor é encurtar o sofrimento dele amanhã, hoje.
Só para ter uma ideia sobre isso, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, lá diz para nós o seguinte, que o Espírito escolhe a prova dele, não é isso? Sim, só que nós pensamos que nós escolhemos lá, nós escolhemos aqui. A vida que eu estou tendo hoje foi a que eu tive, foi em função da que eu tive no passado. E a que eu terei amanhã que eu vou fazer hoje. É hoje aqui que eu preparo a minha vida futura. Com exceção dos missionários, é outra coisa, não estou falando para missionários, estou falando para pessoas que estão aprendendo. Trazer lição para missionário é absurdo, né? Eles nos orientam. Então o que às vezes acontece? O que eu fizer hoje irá refletir na próxima vida. Aquele companheiro que nós ficamos, olha, ele deveria sofrer, não faz nada. Sim, talvez ele hoje está sendo eu ontem. E amanhã ele será eu de novo, se ele não mudar o comportamento. Então, se eu quiser fazer caridade, vou orar para ele mudar o seu comportamento. Não vou? Esse cara não precisa falar nada. Entra no teu carro, no quarto em secreto, e em secreto olha seu pai. Não precisa alardear o bem que eu vou fazer. Então, esse é um detalhe. Nos próprios mensageiros, existe que nós temos encarnados e encarnados que atuam também levando nas reuniões doutrinárias. Existem nas ruas pessoas que saem recolhendo, desencarnados, saem recolhendo, desencarnados para trazer para aprender. Isso é comum. Quem lê o livro dos mensageiros, na casa da Dona Isabel, não é isso? Ele traz lá, tem uns companheiros que eles fazem o seguinte, eles trazem uns parentes que estão sofrendo, mas que são parentes deles, eles trazem para a reunião, só que eles quiseram tumultuar, querendo incorporar na Dona Isabel. E aí no dia seguinte eles estão conversando com o André Luiz. Quando eles estão em conversa com o André Luiz, os dois companheiros, chega um dirigente dos trabalhos e chama a atenção deles. Olha como é que ele chama a atenção. Um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor, que estava conversando com o André Luiz: Vieira, recomendo a você, ao Edgar, a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazer até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres e à simpatia pessoal. Por que nós fazemos questão de ler? Porque se eu dissesse aqui a palavra vagabunda sem estar lendo, pode ser que seria agressivo, não é isso? Não, está escrito nada. É para frisar mesmo. São 5 livros que eu quero dizer esse termo, vagabundos espirituais. Vagabundos fora do corpo. O termo que eles usam. Se ele coloca esse termo, é para nós refletirmos sobre realmente saber identificar aqueles que estão interessados. Então ele diz: não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão a providência de Jesus para essa gente de outra parte. Não é falta de caridade, é a compreensão do dever que ele coloca. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nosso maior da experiência. Quem aceita o compromisso não vive sem prestar contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilite os abusos dela. Ajude-na de maneira individual quando dispõe de tempo e possibilidade para isso. Não arraste o grupo a dificuldades. Não se esqueça que existem determinados grupos de tarefas para os súditos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram esse falo, não responderam palavra nenhuma, quer dizer, é respeitoso, né? Quando o orientador se afastou, sereno ativo, Vieira explicou desapontado: recebemos uma demonstração justa, quer dizer, foi justo. Eles trouxeram parentes para participar daquilo. Nós às vezes queremos forçar a atender aquela pessoa que não quer ser atendida. Isso não é caridade. Por que não é caridade? Vamos refletir. 459 do Livro dos Espíritos. Existem espíritos, os espíritos influenciam sobre nossas vidas muito mais do que imaginar. De certa forma, são eles que nos dirigem. Ora, se eu sentir que o companheiro está sendo perseguido e ele não está com disposição de mudança, tudo que eu falar para ele, de importância que a doutrina tem para modificá-lo, eu estou informando os perseguidores dele também, concordam? E eles vão começar. Quando a pessoa não está interessada em tomar uma posição, os que estão na vingança, eles são perseverantes. Quando eles veem que alguém quer ajudar, eles aumentam a pressão. Ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando, porque ele vai receber mais pressão ainda. Por isso que é muito comum, quando as pessoas vêm na casa doutrinária, eles dizem: olha, piorou. Depois que eu comecei a ir, claro, eles querem desligar dali. Então às vezes é melhor nós vibrarmos para protegê-lo primeiro, porque está isso no Evangelho também. Jesus diz: o espírito imundo irá sair daquela casa e irá para outros lugares, mas não encontra um lugar para ficar. Vai voltar e vai encontrar a casa limpa e vazia, e vai trazer outros 7 com ele, e a situação dessa casa vai ser pior do que da primeira vez. Como é que nós podemos interpretar isso ao mundo da doutrina espírita? A pessoa, quando ela
forçado a afastar a perturbação, ele nem aparece mais na casa. Ele vem pedir ajuda, mas não comparece mais. Pronto, ele está com a casa vazia, quer dizer, ele teria que se repreparar, porque o outro vai voltar para conciliar com ele. Esse é o objetivo, a consideração. Mas ele não se prepara, ele bom, me expulsar quando eu estava sozinho, agora eu vou levar 7 comigo e quero ver o que ele vai fazer. São coisas que a doutrina nos manda refletir, aprender por repetição, compreender com coração e aceitamos por determinação. Agora, chamar uma atenção sobre o verbo aceitar. Quando eu aceito, eu tenho que começar a fazer. Porque o fazer é o principal verbo que existe para nós, que é a consequência de tudo. A partir do momento que eu aceito, eu sou responsável. Jesus diz: mais será cobrado a quem mais foi dado. No Evangelho tem 3 passagens que falam sobre o grande mandamento, e eu prefiro de Lucas, porque em Marcos e Mateus Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. No de Lucas Jesus não responde. Jesus faz uma pergunta ao doutor da lei. O doutor da lei pergunta a ele: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, ao invés de responder, ele pergunta: o que está escrito na lei? O que lês nela? Ou seja, o que você lê, você entende? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então vira para ele e diz: respondeste bem, faz isso e você vai viver. Quer dizer, faz, você vai viver a vida eterna. E ele, para não ficar por baixo, ele pergunta: mas e quem é meu próximo? Jesus também não respondeu. É só um detalhe que nós temos que perceber do Evangelho. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ao terminar a parábola, ele perguntou para ele: qual dos 3 você acha que foi o próximo daquele homem que estava caindo na estrada? E ele responde: aquele que o socorreu. Então você vá e faça o mesmo. Fazer. Está bem claro ali para nós observar. O fazer. Por que nós chamamos a atenção? Tem muitos espíritas que nós conversamos e identificamos. Olha, aceito tudo isso, mas nessa vida não dá para mudar mais. Na próxima, gente, na próxima, talvez não vai ter. Que não é capricho, não. Reencarnação não é castigo, é oportunidade que nós temos, não é isso? Nesse aspecto aí que nós estamos comentando, olha só um detalhe. Caridade, às vezes, é quando eu faço um bem a uma pessoa que ele realmente pode crescer espiritualmente, hein? Às vezes nós achamos que crescer materialmente, sim, se ele se modificar, até alcançar o objetivo, mas o objetivo é crescer espiritualmente. Tanto assim que nós falamos de Saulo de Tarso, para servir a Jesus, ele abriu mão do emprego e da herança do pai dele, passou fome e necessidade. Não estamos dizendo que nós temos que fazer, não, que tem que ser do nível, que se eu fizer no tempo errado, eu vou ficar revoltado quando os resultados não aparecerem. Que nós ficamos cobrando resultado, não é isso? E é cobrança, então não adianta fazer, né? Então nós temos que fazer no momento exato, estar atento, não é isso? E no plano espiritual, no Missionário da Luz, é comentado sobre um setor do departamento que prepara os nossos perispíritos para nós mergulharmos. Nós temos uma forma, um entorno perispiritual, mas a forma nossa é para cada experiência. As pessoas recebem um programa, vão ali preparar a forma do jeito que ele vai passar ali. Jesus falou sobre isso para nós. Se o teu olho direito é motivo de escândalo, é melhor que entre na vida sem dos teus membros do que todo o seu corpo se alcançar no inferno. Ou seja, na próxima vez que você vier, você vem sem teu olho. Então é lá que eles preparam isso. Se a pessoa se corrigir aqui, é possível até consertar aqui embaixo. É possível isso. Porque quem mexe no nosso corpo, isso aí. Por que ninguém pode? Um detalhe que eu esqueci de colocar para você. Aquela centelha ali, ninguém mexe nela. Ninguém. Olha só quando eu digo ninguém. Ninguém pode mexer nela. Ninguém. Porque ela é a criação divina. O corpo não. São mensageiros de Jesus, trabalhando em nome de Jesus, cria, constrói para nós. O próprio perispírito também são eles que constroem, mas a centelha é o Criador. E a criação nossa, só para didaticamente colocar, nós às vezes temos aquela questão no número 115 que diz: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, não é isso? Espírito não é uma criação de Deus. Espírito é um estágio que a criação alcança. A criação está na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando ele diz, explicando na resposta, lá no finalzinho da pergunta 540, os Espíritos dizem
É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então tudo começa desse átomo primitivo. E para quem tem noção do tamanho do átomo, vai ter a ideia do tamanho que nós somos. E o potencial que nós vamos ter um dia. Que potencial é esse que eu estou falando? Foi Jesus que disse, não somos nós. Nós só repetimos o que nós vemos, né? Jesus diz, um dia vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tem um amigo do Manassés, que é o que dirige o setor lá das encarnações, e ele conversa com o André Luiz, olha, falando sobre esse amigo que matou uma pessoa na vida passada, né? E teve que reparar o erro que ele fez. Ele disse o seguinte, ó, esse amigo faz mais de 100 anos, cometeu um revoltante crime assassinando homens a facadas. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e depois de largos padecimentos purificadores aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louvável serviço de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. Olha só, por que eu não chamar a atenção sobre isso aqui? Eu posso estar numa experiência consertando o que eu desacertei no passado e acho que eu estou fazendo caridade. Não é na caridade ali, não sei, é difícil. E o que eu estou é reparando a situação. E às vezes a pessoa quer desistir no meio do caminho dessa reparação. É muito difícil nós identificar quando é caridade e quando é reparação que nós estamos fazendo, ou a expiação mesmo que eu estou passando. Então nesse caso aqui, olha só, ele procurou, consertou tudo, arrumou, mas a dívida permanece, então a dívida vai ter que ser paga. Existe uma coisa que não precisa passar numa prova, é reparação, se a pessoa perdoar o ofensor, só. Mas a expiação não tem jeito, é passar o que eu fiz, vou passar o que tentei fazer, vou passar. A expiação não tem jeito. E ele continua. O nosso amigo, o amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. Quer dizer, só mudou a forma de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Dia a dia. Não adianta querer interromper aquilo, ele tem que vencer aquela experiência. Experimentará desgostos, lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Quer dizer, se ele souber como ele se liberta, se eu interferir, eu não liberto ele ainda. Caridade está no ato de dar e de receber. Quando nós não sabemos isso, aí eu faço a minha parte, sim. Mas será que é aquela que é só a minha parte, aquela? Para ter uma noção sobre isso, no próprio Mensageiros, o André Luiz, passe, que custa o passe? Me diga. Nada, é só a imposição das mãos. O médio é ceder os fluidos. O André Luiz está participando do encontro lá na reunião, e aí um companheiro que está fazendo um trabalho de passe e examinando cada um daqueles que fazem isso, disse para o dirigente do trabalho: olha, nós temos um irmão de 10ª vez. Então não faça nada não. Só minimiza, mas não tira os problemas dele não. André Luiz quer saber o que é 10ª vez. Então ele chega, diz: olha, 10ª vez é o seguinte, quando uma pessoa comparece nos trabalhos de benefícios, nós temos autorização para atendê-lo durante 10 vezes seguidas. Ele vai ouvir esclarecimento, orientação. Se ele se modificar, se esforçar para mudar o seu rumo, nós temos autorização para continuar melhorando, dando atendimento a ele. Mas se porventura ele ouve as informações e não se modifica, nós somos instruídos para suspender todo o atendimento a ele. E o André Luiz diz: por quanto tempo? Vai depender dele, de nós. Isso é disciplina. Nós às vezes não estamos preocupados com isso, percebe? Então nós temos que ter às vezes cuidado. Outra coisa também é prometer cura quando nós não sabemos se vai acontecer ou não. No missionário da luz chama atenção sobre isso. E qual é o perigo disso? O André Luiz diz: olha, Alexandre, eu tenho escutado os nossos irmãos prometer cura para as famílias, para as pessoas. Eu também tenho percebido isso, irmão. Chega alguns que chegam a ser levianos, garantindo aos familiares que vai acontecer. Infelizmente, mas eles são dedicados trabalhando. Mas eles não conhecem o estágio que levou àquela condição. Qual é o problema que isso pode trazer para nós?
é a decepção. Quando eu crio uma expectativa em alguém e ela não se consolida, a pessoa fica revoltada, passa a não acreditar em mais nada. Por isso que a doutrina não faz milagres. Jesus também não fazia milagres. Bem, Jesus, nós reparamos, ele só atende 3 situações básicas que a lei permite: merecimento, misericórdia e acréscimo de misericórdia. Ele quer. E ele mesmo disse: eu não vim derrogar a lei. Se vocês repararem naquele século de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: mestre, esse homem nasceu cego por causa dos seus pecados ou por pecados dos seus pais? Porque Jesus explicava isso. Porque a pessoa nasce cega? Porque ele cometeu o erro no passado. Mas o que tem a ver o pai e a mãe? Porque tem relação com ele. Jesus explicava isso para eles à parte. Tanto assim que eles perguntaram no Evangelho. Porque quando nós estudamos o Evangelho, nós temos que tentar entender por que aquela pergunta surgiu. Se Jesus nunca tivesse explicado para eles, a pergunta seria a seguinte: mestre, por que esse homem nasceu cego? Seria essa pergunta, é claro, é raciocinar. Se eles disseram: mestre, esse homem nasceu cego por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? E também Jesus falou para ele sobre isso. Aí Jesus diz, responde e dá uma terceira situação: esse homem não nasceu cego nem pelos seus pecados, nem pelo pecado dos seus pais, mas sim para poder dar prova do poder da grandeza. Ou seja, eu posso operar nele sem transgredir dele, que não precisava passar para a experiência dele para demonstrar o que é capaz de nós fazer para quem merece. Só isso, merecimento. Agora, merecimento, misericórdia, acréscimo de misericórdia. Onde nós encontramos isso no Evangelho? É só ler, procurar as passagens que ele nos coloca. Ele nunca disse que curou. Jesus dizia: a tua fé te curou. Isso é merecimento. E a outra frase é: a tua fé te curou, vá e não torne mais a pecar. Isso é misericórdia. E a terceira frase dele: a tua fé te curou, vai e não torne mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Esse é acréscimo de misericórdia. As 3 presentes ali. As 3 estão presentes. Onde é que está esse risco? Nós, às vezes, quando pedimos interceder para alguém e a pessoa começa a receber o benefício e não faz a sua transformação, ele passa a ser mais cobrado ainda. Porque quando chegar lá em cima está a prova de que, olha, você foi atendido várias vezes e não deu o mínimo de importância ao seu socorro. Tem pessoas que chegam e dizem: olha, se você pedir, eles atendem. Toda vez que eu pego, me atende. Não é assim que as pessoas falam? Gente, muito cuidado com isso. Pedir realmente é prova de humildade. Nós não devemos realmente ficar totalmente na dependência. São 2 coisas que nós temos que trabalhar: dependência e transferência de responsabilidade. O que é dependência? Passar tudo para os outros. E transferência de responsabilidade jogar nas costas dos outros o erro que está acontecendo comigo. Não está, não. Eu sou responsável. Nós somos responsáveis, não é isso? Nos damos da obsessão, olha só, já ouviram falar em livre-arbítrio? Nós usamos livre-arbítrio de uma maneira: eu tenho o meu livre-arbítrio, não é isso? Nos damos da obsessão, que é escrito pelo Dr. Bezerra Menezes, ele coloca para nós a seguinte informação: ele está socorrendo uma falange. Olha só o que alguém aqui já leu o drama da obsessão? Não. No drama da obsessão, o Dr. Bezerra recebe um pedido para socorrer uma família que está cometendo suicídio no sul do país. Uma moça já suicidou-se. O pai, o chefe da família, deu um tiro na cabeça de cometer suicídio. Um rapazinho de seus 14, 15 anos só não cometeu suicídio porque ele deitou na linha do trem e os amigos arrancaram ele antes do trem do comboio passar. Então ele começa um atendimento. Só que quando ele começa o atendimento, ele diz o seguinte: para socorrer essas irmãos, nós temos que saber como é que começou a contenda. Nós não temos essa preocupação de saber, nem temos como saber. Ele não. Então como é que eu vou agir? Eu passo a entregar para eles. O que eu posso fazer? Pedir por inspiração e intuição. Das minhas orações para ele usar da melhor maneira possível. Olha só, a prece que às vezes nós fazemos, nós direcionamos, mas onde eu quero que ela seja aplicada. Não. Eles não estão aqui, os nossos irmãos. Pode vir 1 ou 2 pessoas, não importa. Eles estão toda a equipe aqui na casa. Não estão na reunião. Não falta uma. Pode chover canivete, eles estão aqui conosco. Nós, se chover muito, a gente não vem. Se tiver um sol demais, também não vem. Eles estão aqui sempre conosco. Ora, vocês estão aqui, eles têm muito maior conhecimento que nós. Então, eles precisam de recursos, precisam assim. Eu vou doar o meu recurso a meus irmãos, que vocês possam, em nome de Jesus, utilizar o meu recurso que eu tiver da melhor maneira possível, que vocês acharem conveniente. Não, eu quero que você leve para fora. Gente, eu não sou entregador nosso, não. Não sou, não. Abrindo um parênteses, os companheiros aqui são servidores de Jesus, não são serviçais nossos.
Esse é outra postura nossa. Quando eu faço o meu início de apresentação, não é já vários anos que eu faço assim, eu imagino, quando eu entro naquele portão, estão ali selecionando quem pode entrar, quem não pode, principalmente desencarnado, né? Quem pode e quem não pode entrar. Então eu entro, tenho que cumprimentá-los, gente, saudá-los. Eu chego na casa que eles dirigem e parece que não estão. Quando a gente chega, quem o médico que não vê, né? O médico, eu não vejo também, não, gente. Não vejo nem escuto, hein? Eu costumo dizer, sou cego, surdo e mudo. Mas uma coisa me estimula a crer nisso, com a palavra de Jesus: felizes os que não veem, mas creem. Felizes os que não veem, mas creem. Então aí, conosco aqui, enquanto nós estamos aqui falando, eles estão visitando cada um de nós. Se eu quiser falar com eles, só abrir meu coração, que vem dizer o que você quer, meu irmão. São 3 necessidades, com situações que nós temos que eles podem atender. Tem que haver para ser atendido: necessidade, oportunidade e possibilidade. Eu tenho a necessidade. Onde é que tem a oportunidade de eu me socorrer? Vai lá no Centro Espírita Maria de Nazaré. Lá realmente você pode se ajudar. Então eu tenho a minha necessidade, vem aqui que tem oportunidade. Se eu chegar aqui e eu tiver que passar por aquilo, eles vão dizer: olha, não é possível fazer o que ele quer. Porque eles sabem o nosso programa. Normalmente eles consultam até o superior, você vê se pode ou não pode. Às vezes eles dão uma misericórdia para a gente respirar um pouco mais, é só isso. Mas não mais do que isso. Então, voltando ao Dr. Vicente Menezes, ele chama, então, ele diz: eu poderia mergulhar na consciência desse, está tudo escrito, registrado ali na nossa consciência. Eu não trouxe aqui, mas são arquivos mentais que arquivam tudo nosso, nada se mistura, nada se perde. Ele diz: mas se eu mergulhar na consciência deles, eles vão sofrer de novo o problema que eles passaram no passado. Então, eu posso chamar o mentor deles. Ele chama o mentor do grupo. Prontificou-se ao relatar o seu caso, virando mentor espiritual. E ele diz, o mentor, né? O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que finalmente a lei das causas e dos efeitos levou a experimentar. De fácil solução seria o problema, aplicado tantas vezes entre os destino no mal pela mesma lei. Deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre-arbítrio. Olha só, isso é castigo. Deixar ele entregue ao livre-arbítrio. E é o que nós reclamamos: eu quero fazer, eu não tenho livre-arbítrio. Não, deixarei o castigo. Afastarmos-nos dos seus caminhos, não mais o aconselhando durante o sono corporal, e tampouco tecer em todos os seus passos barreira que anulasse os múltiplos malefícios com que tem mais de barricar a própria evolução moral e espiritual. Deixarmos de interferir nas encarnações, abandonando a própria responsabilidade sem nossas aspirações e assistência, a fim de que eles se humilhassem perante si mesmo e procurassem encontrar com boa vontade para a emenda e a conquista do progresso impulsionado pelas aguilhões da dor. Foi o que fizemos nesses 4 séculos de suas desordenadas expansões exorbitadas dos direitos de cada um dentro da sociedade terrena. Ou seja, deixa eles aí por conta deles, não é assim que você quer? Então vai sofrer então as consequências. É falta de caridade? Não. Está acompanhando, está sabendo de tudo. Mas não se afastou. Mas a pessoa tem que acordar para a realidade. Por isso nós chamamos a atenção sobre obediência. Um outro verbo que nós não comentamos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Já ouviram essa frase? Se nós pudéssemos reproduzir, ou podemos reproduzir essa frase aqui com os irmãos que estão aqui conosco, que assistem a casa, se eles fossem falar conosco, eles diriam o seguinte para nós: ajuda-te, que nós te ajudaremos. Porque eles são o céu, não é o céu que ajuda, são eles que estão no espaço. Agora, o que é ajuda-te? Ajuda é eu me ajudar. Quando eu me ajudo, me esforço, aprendo, compreendo, aí sim eu estou pronto para realmente ajudar o meu semelhante. Eu venci as minhas limitações, eu quero ajudar os outros, não modifico. Sim, se eu trouxer princípio doutrinário, eu estou fazendo um bem, embora não esteja mudando. Mas se eu levar opiniões, que às vezes nós estamos passando nossas opiniões para pessoas achando que estamos ajudando. Não, nós estamos sendo coniventes com eles. O que é conivência? Conivência, nós repetimos os erros que a pessoa está fazendo. Quem diz para nós não sou eu, não. No livro Abeluz, do Shaolin, o Felipe pergunta a Jesus o seguinte: mestre, fala-nos sobre a tolerância. E aí Jesus diz: Felipe, tolerância é o comportamento que nós temos diante das pessoas que realmente são animosas contra nós. Mas nós temos que ter cuidado, porque o que passar do limite é conivência.
E às vezes na vida prática nós estamos educando a pessoa, não, eu não vou fazer mais nada não, porque esse não tem jeito, então eu vou concordar dele para não me aborrecer. Não é isso que nós falamos? Nós estamos sendo coniventes. Quem diz é Jesus, coniventes, é isso. E uma coisinha que nós queremos também colocar, tem uma frase do trabalho ativo, eu vou deixar uma tela com vocês também, quando ele diz o seguinte, quando pede a receita, a pessoa pede uma receita, desencarnado pedindo, né, para o Isidoro, que é o marido da Dona Isabel, diz, olha, eu não vou pedir não, já 5 vezes que eu peço, eu não compro remédio, eu não tomo direito, acho que do jeito que quer, é do jeito que quer. Quantos nós não fazemos isso? Me diga. A entidade diz, você toma essa medicação assim. Isso que se toma hoje. E aí depois não faz o efeito, mas não está adiantando nada. Já estou tomando há quase 1 ano e não. Sim, mas porque a fé, a mente nossa, ajuda também nisso. O processo também ajuda nisso, não é isso? E ele fecha esse comentário dizendo o seguinte: além disso, não será caridade o dar aos que não querem receber. Se não quer receber, não adianta forçar. Não estou querendo, sim. Então faça mentalmente orando. Aquele caso do egoísmo, olha só, vamos trabalhar aqui com a ação, nós estamos tentando partir para a caridade. Primeiro o egoísmo, depois a cobiça, depois surge em nós a inveja e o ciúme. Qual é a inveja? Como é que funciona a inveja e o ciúme em nós? A inveja é o seguinte: eu vejo alguma coisa em alguém, já estou avançando, hein? Eu acho que a questão da quem quer aquilo, quem deveria ter aquilo sou eu. Eu quem deveria ter aquilo, eu não vou lutar. Eu tenho inveja da pessoa que possui aquilo. E o ciúme é quando eu não quero que alguém tenha o que eu amo. Nós ficamos revoltados só de pensar que alguém quer tirar o que nós amamos. A diferença é que na cobiça, na inveja, eu quero que você tenha, mas no ciúme eu não quero que você se aproxime do que eu tenho. Deu para perceber a diferença? Estamos avançando e vamos ter que trabalhar isso dentro de nós, não é isso? Porque o que nos pertence era nós sempre. O grande perigo nosso é que nós estamos na metade do caminho, sacrifício e obrigação. Nós estamos numa casa de caridade, de assistência e de ajuda aos semelhantes, um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Quantos trabalham aqui não são solicitados pela casa? Para ajudar, o grupo tem que ser reunido, é isso, agrupar, seja uma tarefa financeira, enfim, o importante é estar todo mundo coordenado. E às vezes tem trabalhos que pedem para fazer uma ação que vai levar às vezes 6 meses, 8 meses de preparação, não é assim? E as pessoas têm que assumir o compromisso. Olha, gente, eu preciso de uma pessoa aqui, durante 6 meses está dando assistência aqui. Aí estão organizando, convida aí 15 pessoas, aí as pessoas começam a vir para as reuniões. No começo vem todo mundo, daqui a pouco começa a esfriar, né, a vontade nossa, começa a não vir mais. Ou então falta uma, falta outra. Quando está chegando no próximo dia de uma realização de uma festividade, vamos dizer assim, o que pode acontecer? Faltaram 2 companheiros. Aí ele diz: olha, não falei? Não adianta chamar eles. Chama, promete e não vem. Está mirando a próxima, fica tudo nas nossas costas vendo, a gente já começa a tirar pedra na pessoa, não é isso? Porque ele não compareceu no compromisso dele. Tudo bem. Aí os 12, não, então vamos dividir a tarefa dele entre nós, tudo bem, cada um pega uma parte do que ele ia fazer e distribui. Chega no dia da festividade, quando vai começar a festividade, quem chega logo cedinho com a família toda? Aqueles 2 que não vieram nos últimos reuniões. Chega lá com a família, gente na mesa, né, no lugar que tem que ser, corre lá, vem cá, qual é a minha tarefa aí? Todo mundo está bem reclamando na ausência. Não, está tudo bem aqui. Não precisa de você mais não, pode ficar lá com a sua família. Não, mas não. Fulano, você tem alguma coisa para falar aí? Nós fazemos isso por falta de caridade. Porque se ele participar, a alegria dele, então a partir dele não vem toda, por que eu vou deixar, né? Não, tiro ele. E às vezes quando a pessoa pergunta para nós: vem cá, por que eu não consigo falar com você tal dia da semana aí? Você tá... É porque nós temos reunião lá no centro, que a casa pede, mas você vai todo mês? Não, todo mês não, toda semana. Mas não é cansativo não, olha só, cuidado com a resposta, hein? A pessoa muito cheia de si diz: é um sacrifício, mas vale a pena. Quando eu falo sacrifício, gente, é porque eu queria fazer outra coisa, não aquilo. Então muda. Se eu estou fazendo, então vou. A outra, é minha obrigação, eu sou obrigado a fazer. Não, é dever ou responsabilidade.
Então, nesse aspecto, já que eu estou fazendo, vamos mudar. Tem palavra para tudo, não é isso? Para ter o máximo da recompensa do esforço. E na inveja também. Como eu invejo sua família? Eu não invejo, eu admiro. Invejar é doentia. A caridade conosco mesmo. Nós nos cobramos às vezes demais. Quando nós começamos a trabalhar nisso, nós fizemos, porque tem em torno de nós os nossos dirigentes, eles nos conduzem para a melhor solução dos problemas que aparecerem no nosso caminho. Que nós possamos rogar a Jesus que Ele tenha a caridade de nos atender como pequeninos, para que nós possamos um dia também fazer o que Ele pediu, nos dizendo: o que vocês fizerem pelos pequeninos é o mesmo que estará fazendo. Que o Senhor nos abençoe. Já